Bom dia, como estão vocês? Já tomaram seu café? Estão todos aí prontos para ouvir a palavra? Então vamos lá, abra sua Bíblia no Salmo 121, que é o texto da nossa meditação nessa manhã. Quero ler para vocês, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Há alguns anos atrás, eu fui convidado para pregar numa igreja presbiteriana aqui do interior de Goiás. E quando, um pouco antes de irmos para o culto, estávamos andando pela cidade, vimos que havia uma concentração de carros da polícia em frente a uma casa. Nós vimos aquilo lá, fizemos alguns comentários a respeito da violência urbana, e depois fomos para a igreja e pregamos. Logo depois, ficamos sabendo que o que tinha acontecido naquela residência se tratava de um jovem que, envolvido profundamente com drogas, ele havia se enforcado no fundo do quintal da casa. Ele tinha sido expulso pelo próprio pai, que não aguentava mais aquela situação. Ele roubava coisas da casa e a situação tinha ficado tão grave que ele se tornara violento com seus pais. Então seus pais não lhe dando dinheiro, ele roubava coisas da casa para vender a troco de drogas. Até as maçanetas das portas, as torneiras das pias, ele havia retirado da casa para vender a fim de ter dinheiro para comprar drogas. Foi vendendo tudo para sustentar o vício. Então, os seus vizinhos, eles retratavam várias tentativas desse jovem de invadir as suas casas, forçando as fechaduras com uma faca, a fim de roubar alguma coisa ali também. Mas isso tinha durado só até aquele dia, porque ele havia se enforcado e, no seu desespero, ele viu naquela corda a única solução para o seu socorro naquele momento. Uma outra situação, dias depois, estando na casa onde eu morava, no apartamento aqui em Goiânia, nós vimos e ouvimos uma briga no quintal do vizinho. Eu não me lembro se era o pai com o filho mais velho, ou se era o irmão mais velho com o irmão mais novo, mas os dois brigavam tanto, gritavam tanto, e lá do quarto andar do prédio que eu morava, nós acabamos assistindo aquilo tudo de camarote. A maior parte da discussão aconteceu dentro do quintal da casa deles, e a gente pôde ver tudo. Coisas assim mostram para nós como que existem muitos jovens sem esperança, sem saber de onde vem o seu socorro. Mas este não é o caso do salmista aqui no Salmo 121. Ele canta com convicção a sua certeza de que o seu socorro vem do Senhor. Eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta vem logo a seguir: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele compôs um dos 15 salmos de romagem. Se você olha na sua Bíblia, do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos os chamados cânticos de romagem. São salmos que cantam o cuidado de Deus para o seu povo peregrino. E esses salmos são também os chamados cânticos dos degraus, ou os cânticos de romagem, porque eles eram cantados naquela procissão que Israel fazia na ida para o templo nos dias das festas mais importantes de Israel, a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos, que enchia Jerusalém de peregrinos para participarem das celebrações dessas festas religiosas do povo de Deus.
E estes 15 salmos, eles falam exatamente do cuidado de Deus durante a nossa jornada. O reverendo Emílio Garófalo, pastor na Igreja Presbiteriana Semear de Brasília, ele chama os cânticos de romagens de a playlist do povo de Israel. Assim como você que usa, por exemplo, o Spotify e separa lá uma playlist de músicas que você gosta e prefere ouvir, o Salmo 120 a 134 é mais ou menos uma playlist de Israel, daqueles salmos que eles gostavam de cantar nesse período dessa romaria, dessa romagem, dessa procissão em direção à casa do Senhor. Assim, estes salmos, eles são salmos que expressam a alegria, a segurança e o desejo de estar na presença de Deus, cultuá-lo e refugiar-se nele, sob os seus cuidados pastorais. Para você ter uma ideia, o salmo que vem a seguir, o 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitos de nós estamos com saudade da casa do Senhor, e estes salmos são salmos que cantam a alegria de estar na presença do Senhor, para cultuá-lo, para cantar louvores, para celebrar a sua vitória sobre nós. A Misná judaica diz que haviam 15 degraus nas escadas que davam acesso ao pátio dos israelitas, subindo do pátio das mulheres no templo de Jerusalém, e que cantavam um hino destes a cada um dos degraus na subida para o templo. A questão e a proposição que esse salmo levanta para nós é a seguinte: existem 3 razões aqui neste salmo para nós confiarmos e sabermos, termos consciência de que o nosso socorro, ele vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Por quê? Porque eu sei, porque eu canto, porque eu proclamo que o meu socorro vem do Senhor. Olhando de forma bem simples e bem clara aqui neste Salmo 121, há 3 razões. Primeira delas, eu sei que o meu socorro vem do Senhor porque ele fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é o Deus criador. O Senhor fez o céu e o Senhor fez a terra. Não é possível acreditar que a beleza de tudo isso ao nosso redor, em toda a sua simplicidade e complexidade, seja resultado do acaso e de uma evolução improvável e cheia de interrogações. Nós cremos que tudo que você olha do que diz respeito à natureza, ou como os cristãos chamam da criação, nós preferimos falar da criação em vez da natureza, seja obra do acaso, ou seja obra da evolução espontânea. Nós cremos que há um design inteligente por trás de tudo isso, e o design inteligente é a mente de Deus, que é o arquiteto de todas as coisas. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, está escrito claramente em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Ele criou do nada o que nós vemos e o que nós experimentamos neste mundo, desde das montanhas mais belas, da neve linda que cai na época do inverno, da chuva que molha a terra, regando o chão, aos pássaros na sua exuberância, os animais selvagens como o elefante, a girafa, o leão, o tigre de Bengala, a baleia nos oceanos, o coelho, o gato, o cachorro, todos eles são obras da criação de Deus. Os minerais, os mais valiosos, o ouro, o rubi, o diamante, a esmeralda, o carvão, tudo é obra de Deus. Por que eu sei que Deus é o meu socorro? Porque eu sei que Ele fez o céu e a terra. Ele fez todas as coisas, as mais pavorosas, como o relâmpago e o trovão, e as mais belas, como a brisa e o canto dos pássaros nas árvores. É claro que Deus existe. E é pela fé somente, através do testemunho do Espírito Santo, narrado nas Escrituras, que nós o conhecemos e nos relacionamos com ele. E em momentos em que a dúvida, a medo, a aflição, a angústia, a ansiedade, nós podemos repousar e descansar o nosso coração nas mãos daquele que fez o céu e a terra.
Segundo, por que o meu socorro vem do Senhor? Por que o meu socorro vem do Senhor? O meu socorro vem do Senhor porque Ele é o Deus soberano. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Está escrito aí no verso 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Observe como que o salmista compôs aqui o seu poema. Ele diz que Deus não permitirá que os seus pés, que os meus pés, que os nossos pés vacilem. Deus, ele tem o controle sobre toda a sua criação. Deus tem o governo sobre tudo o que ele fez. Deus tem o domínio sobre todas as coisas que foram por ele criadas. A soberania de Deus revela que quem cuida de tudo não são os astros, nem os orixás, muito menos o acaso, mas é a mão poderosa e soberana de Deus. A soberania de Deus, para nós cristãos, é fonte de consolo e segurança, e não de medo e terror. Pois mostra que a vitória final é de Deus e de quem ou daquele e daquela que nele crê. A soberania de Deus se manifesta principalmente na execução da sua vontade, que é soberana, que é decretiva, que é retributiva, ela retribui as obras dos homens, boas e más, e também é distributiva, porque Deus distribui bênçãos e galardões de acordo com as suas promessas àqueles que obedecem à sua palavra. Ao mesmo tempo, ela é tudo isso. A sua soberania se revela também na sua onisciência. Por que ele não permitirá que os meus pés vacilem? Porque ele sabe de todas as coisas, inclusive daquelas que vêm pela frente, pois ele mesmo as governa e as decreta muitas vezes. E ele é onipresente. Ele está com a gente. Deus não é o Deus ausente, o Deus distante, o Deus que governa as coisas de longe, na segurança do seu castelo. Deus é aquele bem presente, e a prova maior disso é que ele enviou Jesus, e Jesus viveu e andou entre nós e se entregou na cruz por amor a nós. E também ele é onipotente, ele é invencível. Quando Deus resolve cuidar, quando Deus resolve salvar, ele é imbatível, ele é irresistível. Nós cremos numa graça que veio até nós e que nós não conseguimos resistir, por isso nos entregamos, nos rendemos a ela e a experimentamos cada dia na nossa vida. O texto diz que ele não permitirá que os nossos pés vacilem, ele não nos deixará cair. Há um tempo atrás eu tive um carro, era um Corsa azul. Foi um dos carros que eu mais gostei de ter, mas ele tinha um problema na marcha que todas as vezes, quase todas as vezes que eu ia engatar a marcha ré, ele engasgava, ele fazia até um barulho e tinha dificuldade de entrar. Certa vez, dois irmãos da igreja, um casal e eu, fomos procurar uma chácara aqui em Aparecida de Goiânia para nós fazermos um retiro da nossa igreja. E fomos lá, olhamos a chácara, uma fazenda muito bacana, campo de futebol gramado, uma piscina, um arvoredo, vários pés de eucalipto enormes e que projetavam a sua sombra sobre toda a parte dianteira da chácara. E era um lugar muito agradável, mas nós achamos que não era o melhor lugar. E então, quando eu fui manobrar o carro para poder sair da chácara, e eu pensei assim, lá vai aparecer aquele problema para eu passar vergonha aqui na frente dos irmãos. E foi dito e feito. Quando eu tentei engatar a marcha ré, o carro começou lá e não queria entrar a marcha. Eu gastei ali uns 30 segundos pisando na embreagem, tentando fazer a marcha entrar, e ela entrou como costumava fazer. Então, perdi ali esses 30 segundos para engatar a marcha e manobrar o carro. Quando eu embiquei o carro na frente da fazenda e dei seta à direita para sair,
simplesmente, do nada, um tronco de uma árvore caiu na frente do carro. Do nada, não estava ventando, não estava chovendo. O galho, um galho enorme, ele simplesmente caiu na frente do carro, atrapalhando a gente virar à direita. E ele fez mais, ele caiu na fiação, deu aqueles pipocos que a gente está acostumado a ver, a fiação caiu no passo do outro lado da rua, e começou até um pequeno fogo que a gente não ficou lá para ver até onde ele foi. Mas eu não pude virar à direita porque o tronco caiu na frente do carro, e eu só podia virar, então, à esquerda e ir embora. E na hora que nós vimos aquele galho caindo na frente do carro, o irmão que estava sentado no banco de trás com a sua esposa, ele bateu no meu ombro, disse: pastor, agora o senhor já pode mandar consertar esse defeito do carro, ele já serviu para alguma coisa. Deus não permitirá. Ele providencia as coisas, ele faz com que as coisas aconteçam na hora certa, no momento exato, para agir a nosso favor. Às vezes, essa providência de Deus, ela é milimétrica, porque o tronco caiu bem na frente do carro, e se a gente tivesse 30 segundos para frente, ou, sei lá, talvez ele tivesse caído em cima do carro e a gente tivesse se machucado. Deus não permitirá que os seus pés vacilem. O Senhor é aquele que te guarda. Terceiro lugar. Por que eu sei que Deus é o meu socorro? Eu sei, você sabe, nós sabemos que Deus é o nosso socorro, porque Ele é o nosso Deus protetor, Ele é o guarda de Israel. Não dormitará aquele que te guarda. É Ele quem te guarda. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, e Deus cuida de todos nós que estamos assistindo a essa transmissão e todos os que assistirão depois e que confiam nele. Deus é que nos guarda. Isso não quer dizer que nós talvez não enfrentamos situações difíceis, mas o que nós precisamos estar conscientes é que, mesmo que tivermos que atravessar por situações difíceis e muito perigosas, Deus estará conosco e Ele nos guardará. Se o pior acontecer, isso fará parte também da sua vontade e quem sabe seja para nos levar para perto dele ou para nos ensinar alguma coisa que a sua sabedoria quer nos ensinar e nem sempre nós estamos com os olhos abertos para ver. Agora, observe que a partir do final do versículo 3 até o final do Salmo, o salmista vai falar a respeito de como que Deus nos guarda. Ele guarda a cada um de nós, não dormitará aquele que te guarda, mas ele guarda também a nação crente. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o guarda do Brasil, se nós nos tornarmos uma nação crente, inteiramente crente. Deus não dormita. Dormitar é aquele negócio de pestanejar, de quando as pessoas estão falando, você de cansado vai ficando com sono, como alguns fazem na hora do sermão do pastor Hélio, quando ele ultrapassa 30 minutos de duração lá no templo. É mais ou menos isso aí. As pessoas começam a pestanejar. E Deus não é assim, Deus não dormita. Eu me lembro uma vez que eu dormitei no volante do carro, eu tinha acabado de almoçar, nós tínhamos almoçado na fazenda de um irmão, e então, voltando para a cidade, eu dormitei. Eu pestanejei. A estrada simplesmente sumiu na minha frente. Coisas de fração de segundos. E aí um irmão pegou no meu braço e gritou o meu nome, pastor, pastor. Quando eu voltei a mim e abri os olhos, o carro estava no meio do mato. Eu estava dirigindo o carro no meio do mato. Graças a Deus, não tinha nenhum buraco, não tinha nenhum tonco, não tinha nenhuma pedra. Eu tirei o pé do acelerador e, vagarosamente, no meio do mato, voltei o carro para a estrada. Mas dormitar pode causar algo terrível na nossa vida. Deus não dormita, Deus não pestaneja. Ele é o guarda das nossas vidas. Verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Observe isso aí no Salmo. O Senhor está perto, Ele
pessoalmente nos protege e nos guarda. Ele está sempre à nossa direita. Lembra do Salmo 16? O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Meu corpo exulta e repousa seguro e alegre por causa do cuidado de Deus. Deus não é como Peter Pan. Você já assistiu a história de Peter Pan? Você já leu a história de Peter Pan? Peter Pan, ele tem um problema com a sua sombra. Às vezes ela foge dele. E eu me lembro do desenho animado da Disney, por exemplo, quando o Peter Pan está correndo atrás da sombra, então ele costura a sua sombra nos seus pés para que ela não fuja dele. Deus não é a sombra de Peter Pan que está sempre fugindo de nós. Deus é a nossa sombra permanente, presente o tempo todo ao nosso lado direito. Ele nos guarda das circunstâncias e também nos guarda do tempo. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele nos guarda do mal, diz o verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Se aqui nós temos um paralelismo sinônimo, ou seja, as frases elas estão paralelas umas com as outras e tem sinônimo, então guardar de todo mal e guardar a alma significa guardar do mal que inclusive habita a nossa alma, o mal que habita em mim. Os irmãos da classe de adultos 2 estão estudando aquele livro O Mal que Habita em Mim. Deus nos guarda da nossa própria pecaminosidade, do nosso pecado, do nosso eu pecador que está sempre em rebelião contra ele. Deus, às vezes, coloca empecilhos e travas e obstáculos para que o mal não seja praticado. Um exemplo, Eliseu está na sua casa de manhã e o exército sírio vem para capturá-lo e levá-lo à presença do rei da Síria, onde certamente ele morrerá. E o exército poderoso, a Bíblia fala que o rei da Síria mandou fortes tropas para prender a Eliseu, 2 Reis, capítulo 8, se eu não me engano. E o servo de Eliseu, o jovem que andava com Eliseu, que nessa época já não era mais Geazi, ele diz, ai meu Deus, vamos morrer. E Eliseu diz, não temas, não tenha medo, porque mais são os que estão do nosso lado dos que os que estão do lado deles. Então, Eliseu ora, Senhor, abre os olhos do jovem. E Deus abre os olhos do jovem e ele vê. Ele vê que atrás e acima do exército sírio, que já é forte e poderoso, está o exército de Deus, carros de fogo foram enviados por Deus para proteger a Eliseu, e aqueles anjos poderosos de Deus cegaram e cada um dos membros do exército sírio que veio para prender Eliseu, de tal modo que agora eles não encontram a casa onde Eliseu está. E Eliseu diz para eles, olha, não é nem essa cidade e nem sou eu a pessoa que vocês vieram procurar, eu vou levar vocês para o lugar certo. E de repente, homens maus que vieram fazer o mal foram impedidos por Deus de praticar o mal que havia sido determinado para eles fazerem, e eles não fizeram, porque o Senhor guarda aquele a quem ele serve. Ele guarda as pessoas do seu próprio mal. O resultado disso foi que eles foram parar na praça central de Samaria. Eles que foram para prender estavam presos, e o rei de Israel pede permissão a Eliseu para matar cada um deles, e Eliseu diz, mate os que você prendeu com a sua própria espada. Nenhum deles ali tinha sido preso com a própria espada do rei de Israel. E Eliseu então propõe, a mando de Deus, que o rei os alimente, lhes dê água e os mande de volta em paz. Deus os livrou do mal que eles tinham intentado na sua própria alma e lhes mandou em casa em paz, mostrando o que o evangelho de Deus faz de transformação na vida das pessoas. O texto bíblico termina dizendo que depois desse evento ficou um bom tempo sem o rei da Síria invadir Israel,
ele ficou envergonhado daquilo que ele intentava fazer. Então, o texto diz: o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O mal que habita a sua própria alma, ele também te guardará. Porque a nossa vida cristã, ela não é uma vida cor-de-rosa, não é um mar de rosas. Ela é cheia de tumultos, obstáculos e adversidades e tribulações. E a palavra de Deus diz que nós viveríamos assim nesse período antes da nossa ressurreição ou da volta do nosso Senhor. E é interessante que este é um dos pedidos da oração do Pai Nosso, lembra? Guarda-nos, livra-nos do mal, diz o Senhor Jesus na oração do Pai Nosso. E ela é uma oração modelo. Ele guarda a nossa alma dos nossos desequilíbrios interiores. Quantas e quantas pessoas não estão por aí com as suas almas atormentadas, enquanto Jesus lhes convida continuamente a lhes entregar os seus fardos para que ele os alivie. De onde me virá o socorro para essa tribulação? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que não permitirá que os meus pés vacilem e que me guardará de todo mal, guardando a minha alma. Ele guarda também os seus projetos e empreendimentos. Verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ele guarda a saída, ele guarda a entrada. Ele guarda quando nós saímos de manhã para o trabalho, ele guarda à tarde quando voltamos e entramos em casa após o trabalho. Ele nos guarda, inclusive, quando temos que ficar em casa por causa da peste, da pandemia, das epidemias que rondam a nossa nação. O salmo foi escrito para os peregrinos que iam anualmente adorar em Jerusalém. Muitos deixavam para trás casa e família quando não levavam todos. É Deus quem guarda. Eu li a história do reverendo John Boyle, que foi o primeiro missionário protestante a pregar o evangelho aqui em Goiás, em 1884, quando ele fundou uma igreja presbiteriana em Lusiânia, naquela época Santa Luzia. Ele ficava 3 meses fora de casa. E quando ele se encontrou com o bispo de Goiás, e o bispo disse: você é corajoso de andar aqui no meio desse lugar onde só tem mato e cobra. Era assim que as pessoas se referiam a Goiás em 1880. Lá é um lugar que só tem mato e cobra. E Boyle respondeu ao bispo: não, corajosa é a minha esposa, que fica sozinha com os meus filhos, sendo nós estrangeiros nesse país, onde muitas portas se fecham para o evangelho, enquanto que eu estou aqui pregando o evangelho e não sei exatamente quando vou voltar para casa. Essa viagem dele, esse encontro dele com o bispo foi em 1888, na terceira viagem que ele fez a Goiás. E ele, nessa viagem, ele gastou 3 meses andando por aqui. Então, Deus nos protege quando nós saímos, e os nossos que ficam em casa, ele está com a gente, ele nos guarda cada manhã, cada tarde, cada noite, cada madrugada ele está com a gente. Muitos, quando saem, correm o perigo de serem assaltados nas estradas, como aquele homem da parábola do bom samaritano, que descia de Jericó, de Jerusalém, para Jericó. Deus nos guarda, e ele nos guarda desde agora e para sempre. Essa expressão desde agora mostra que se você não confia em Deus ou não confiava em Deus até este momento, você pode passar a confiar deste momento para sempre ou para frente, e Deus passará a ser o seu protetor, o seu guardador a partir de agora, se você quer andar com ele, se você quer andar nos seus caminhos, se você deseja que ele ande com você como o seu Senhor e também como o seu amigo e protetor. Ele te guarda desde agora e para sempre, porque não permitirá, não deixará a nossa alma na morte,
mas nos mostrará a vida eterna e viveremos com ele. Deixa eu fazer 3 aplicações. Primeira, aqui em Goiânia não tem muitos montes, tem um monte do além, tem um monte do além ali, tem o monte lá onde ficam as antenas, o Morro do Mendanha. São poucos montes aqui em Goiânia. Tem a Colina Azul, lá em Aparecida de Goiânia, são as mais próximas. Mas se você viaja e costuma ir em cidades onde estão bem perto de montes, como, por exemplo, Goianésia, que minha esposa veio de lá, tem aquele morro bem grande, bem próximo à cidade. O texto diz, olhe para os montes e pergunte ao seu coração de onde me virá o socorro. De onde vem o seu socorro quando você está apurado, aflito, com medo, hesitante, ansioso? O salmista te convida a confiar no Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu te convido a dizer a resposta. Pergunte a si mesmo, de onde me virá o socorro? E responda para si mesmo. O salmista está fazendo isso. O meu socorro vem do Senhor, porque eu confio nele. E terceiro, então, se você sabe de onde vem o socorro, se você quer caminhar com Deus, o terceiro convite que eu quero te fazer é caminhe com Deus. Deixe ele andar com você, ande com ele cada dia da sua vida. Peça para que ele seja a sua sombra, a sua direita para sempre. Talvez você tenha de tomar uma decisão um dia, pegar uma corda, ir para o fundo do seu quintal, ou ir para o seu quarto, no apartamento, e se enforcar como aquele moço do começo aqui dessa exposição eu mencionei. Lembre-se de Deus. Não deixe a aflição bater forte no seu coração. Reverendo Carlos Delpino, no áudio que ele mandou para nós a semana passada, ele diz que lá na Espanha muitas pessoas já estão se suicidando por causa do confinamento, da quarentena. Eu tenho conversado com alguns psicólogos, a nossa igreja tem algumas, e eles falam da importância e do seu trabalho com alguns clientes que são depressivos e que vivem em depressão. Este momento de confinamento é perigoso para essas pessoas, e nós devemos orar também por pessoas que vivem em depressão e que estar sozinhos em casa se torna uma tentação e um perigo para suas almas. Mas e você? Está bem? Está tranquilo? Está confiante? Está descansando e descansado nas mãos de Deus? Mesmo tomando todos os cuidados que os órgãos de saúde estão mandando, você está seguro, confiante de que Deus é quem protege a sua casa? Se não, o texto diz, você pode fazer isso desde agora e para sempre. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Vamos orar. Pai, eu quero pedir que o Senhor seja o nosso guarda, daqueles que o Senhor já é, que eles tenham essa segurança, daqueles que têm medo de confiar inteiramente no Senhor, que eles se entreguem nas tuas mãos e confiem, e daqueles que não te conhecem e que porventura estão ouvindo essa palavra nessa manhã, visita os seus corações, coloca na sua alma essa certeza, essa segurança, essa confiança de que o Senhor é o Deus que guarda e que vale a pena confiar nas tuas mãos. Nós queremos fazer esse pedido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, daqui a pouco eu vou desligar aqui, vou preparar uma aula que eu vou ministrar para os fundamentos da fé. Vou postar aqui também o link para quem quiser assistir. Mas deixa eu fazer 2 pedidos. Primeiro, essa transmissão já está sendo feita do canal da igreja e não do meu canal particular. Uma igreja, nós estamos preparando a igreja para quando nós retornarmos às nossas atividades normais no templo, nós possamos também fazer o nosso culto online.
de tal forma que haja o culto presencial e haja a transmissão ao vivo para as pessoas que ficarem em casa e para outras pessoas que, porventura, o Senhor levar as nossas transmissões até os seus lares, até os seus aparelhos. Nós descobrimos com essa quarentena que para que nós possamos fazer a transmissão da igreja, mas também de celulares e tablets, nós precisamos ter pelo menos 1.000 inscritos no nosso canal. Várias igrejas estão fazendo campanha para alcançar 1.000 inscritos. Se você olhar aí na parte superior do vídeo, você verá que o nosso canal, ele está agora, se eu não me engano, com 50 inscritos. Então, só faltam 950 para nós chegarmos a 1.000. Faça a sua inscrição. Se você quiser, marque lá aquela campainha para que você receba as notificações. Mas vamos iniciar, então, a nossa campanha para nós chegarmos a 1.000 inscritos, a fim de que o YouTube abra novas abas e possibilidades de transmissão online para a nossa igreja. O meu canal particular já está chegando a 660 inscritos, ainda falta 300 para eu alcançar 1.000. Vamos fazer uma campanha para que possamos chegar a 1.000 inscritos no nosso canal, a fim de que, quando chegar a hora, nós já estejamos totalmente equipados para fazer boas transmissões online. Deus te abençoe. Se você for continuar comigo, aguarde uns 10 minutinhos para que eu possa tomar uma água e organizar a nova transmissão, que será feita também a partir desse canal. Deus te abençoe. E assim a gente termina essa primeira transmissão. Amém.